A causa da alta frequência de terremotos no Chile são suas placas tectônicas. Ele se localiza numa região entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, o que gera uma alta tensão tectônica. Essas duas placas elas realizam movimentos opostos e convergentes, uma indo por cima da outra. Os terremotos ocorrem com relativa frequência no Chile, sendo centenas por ano. Porém, a maioria deles não são noticiados, pois não atingem nem a escala 4 da escala Richter. Os terremotos mais agressivos estão lá pela escala 7 e 8. Inclusive, os dois maiores registrados tiveram 8,2 graus e 9,5 graus nessa escala. É impossível determinar uma área que a frequência de terremotos seja maior, já que o país digamos que a área inteira dele está localizada nessa área de tensão tectônica. Então podemos dizer que o país todo possui risco de terremoto, igualmente. Bom, eu irei comentar sobre os três maiores terremotos no Chile. O maior tremor da Terra já registrado. O sismo de Valdívia, ou Grande Sismo do Chile, ocorrido em maio de 1960, foi o terremoto com magnitude de 9,5. Ocasionou um número de mortes de aproximadamente 1.600 pessoas, 3.000 ficaram feridas e 2 milhões ficaram desabrigados no sul do país. Arica II. Em 13 de agosto de 1868, aconteceu outro grande terremoto, e segundo pesquisas, houve um tremor de magnitude de 8,6. Maule do Biobío. Em fevereiro de 2010, com magnitude de 8,8, o terremoto deixou 500 mortos e 2 milhões de feridos. O sismo de 24 de janeiro de 1939, em Chilã, foi um sismo que sacudiu a cidade e todas as outras cidades circunvizinhas, com uma intensidade registrada de 7,8 na escala Richter. Começou a sacudir fortemente, destruindo mais da metade dela, cerca de 3.500 casas destruídas. Após esse sismo vieram outros, embora menos intensos, que acabaram por deixar a cidade totalmente destruída. A Catedral de Chilã era até então um dos principais edifícios da área, mas foi totalmente destruída pelo terremoto. O Chile já enfrentou vários desastres causados por terremotos, mas com o passar do tempo foram criadas estratégias para lidar com esse tipo de situação. A primeira é a evacuação em massa. A alta frequência de terremotos fez com que não só as autoridades reajam rápido, mas também os cidadãos. Desde pequeno, os chilenos participam de simulações no colégio e aprendem a manter a calma para que a evacuação ocorra de forma segura e eficaz. São emitidos alertas de evacuação para áreas que correm alto risco de terremoto. 2. Construções antiterremoto. As casas e edifícios no Chile precisam seguir regras rígidas de prevenção de danos por tremores. 3. Consideração dos fatores naturais. Por causa da geologia do seu território, o Chile enfrenta tremores todos os anos e preparar-se é a prioridade, seja através da organização de amparo governamental, abrigo, mantimentos, atendimento médico e instruções de evacuação. Curiosidades. O maior terremoto do mundo já registrado ocorreu em 22 de maio de 1960, perto de Valdívia, no sul do Chile, como já foi falado em alguns slides anteriormente. Foi atribuído uma magnitude de 9,5 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, que considera o maior terremoto do século XX. O terremoto durou aproximadamente 10 minutos e foram registradas ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo, sacudindo o planeta durante dias. No entanto, a maioria dos danos e mortes foram causadas por uma série de tsunamis que foram gerados pelo terremoto. Essas ondas varreram as áreas costeiras, momentos após o terremoto, destruindo prédios e afogando pessoas. Esse abalo sísmico é referido como o Grande Terremoto Chileno e o Terremoto Valdívia de 1960.
Origem do nome Chile. Diz a lenda que a palavra Chile, que vem da língua dos mapuches, significa o lugar onde termina a terra. Não é à toa que sempre dizemos que o Chile está no fim do mundo. Bandeira chilena. No Chile, existe uma lei que obriga todos os moradores a estamparem a bandeira chilena nos dias 21 de maio e nos dias 18 e 19 de setembro. Sim, eles têm que fazer isso. Se eles não fizerem, eles levam multa. Mas pode ter certeza que na maioria dos casos não ocorre isso, pois eles fazem com muito orgulho.